Olá, vamos fazer a nossa aula número 3 de gestão de vendas e atendimento a clientes. Nessa aula nós vamos falar principalmente sobre métodos de modificação da atitude do cliente, negociação, qual é o objeto dela, alguns fatores e princípios para uma negociação eficaz e nós vamos também falar sobre gestão de conflitos, que seriam um dos temas mais difíceis de serem lidados hoje nessa natureza humana entre vendas e clientes. Para falar de métodos de modificação da atitude desses clientes, nós vamos falar principalmente de que podemos modificar a atitude do cliente através de uma negociação. Numa negociação, pode ser que o cliente tenha chegado ali disposto apenas a olhar, a saber o preço, a analisar as condições de pagamento, por exemplo, de financiamento. Naquele momento, é a sua ideia como vendedor, a sua comunicação, boa negociação, que vai fazer com que seja possível modificar a atitude desse cliente. Então, negociação, é um processo de duas ou mais partes que procuram um acordo que satisfaçam ambas, se possível, né? Então, nessa negociação, vai ser o momento de comunicar-se com aquele cliente e entender o que ele deseja, talvez seja o que ele necessita no momento e fazer com que a compra seja realmente efetivada. A negociação, então, ela pode ter 3 resultados possíveis. E dentro desse contexto de negociação, eu sei que 20% seria o que eu tenho de inspiração, o que eu gosto dentro desse processo de vendas, o que eu gosto de processo de comunicação ou de meios. 20% disso seria essa inspiração. Os outros 80% seria atitude, que é o que a gente vai chamar aqui de transpiração e principalmente de vontade de fazer com que aquilo aconteça. Em alguns momentos dessa aula você vai perceber que essa vontade e essa transpiração pode ser o que falte para o mercado hoje. Quando a gente vê nas notícias, talvez o mercado consumidor está retraído, as pessoas não querem comprar. Será que elas não querem comprar? Ou falta um pouquinho dessa transpiração, mais vontade dentro desses processos de venda? Isso é muito importante que você reflita nesse momento. Então tem 3 resultados: perde e ganha, ganha ou perde, que ele vai ser considerado a mesma coisa pra gente aqui, perde, perde ou ganha, ganha. E nós vamos ver o que significa cada um destes. Quando eu falo de ganha, perde, ganha ou ao contrário, a gente está falando de um processo de negociação quando uma das partes perdeu e uma das partes ganhou. Então, nesse momento, um lado ganha, outro perde, e geralmente quem perde pode se sentir frustrado, por exemplo. Essa perda pode ser um preço que não foi o que você imaginava, pode ser um produto que você queria comprar o top de linha, mas você comprou o mediano. Não necessariamente que tem uma perda financeira, né? Uma perda de não foi exatamente o que eu gostaria que tivesse sido. E desenvolve atitudes negativas em relação a quem ganha. Lembre-se que a gente falou dos aspectos humanos do cliente. Então, se ele sai insatisfeito com a compra que ele fez, ele provavelmente vai ter alguma atitude, algum pensamento negativo com relação ou à venda, ou ao produto, ou à empresa, ou ao mercado como um todo. Então, pode interferir e comprometer o relacionamento entre as partes, independentemente do tempo quando isso acontece. Então, pode ser que agora haja um comprometimento desse relacionamento entre as partes, ou que agora não houve um comprometimento, mas que no futuro, quando eu pensar em comprar algum produto semelhante ou utilizar de algum serviço semelhante, eu não pense mais naquela organização. Então, a situação contrária a isso também é verdadeira, levando para a parte de quem ganha. Então, imagine nessa situação de negociação o exemplo de uma compra de geladeira. Eu quero comprar uma geladeira porque eu, como cliente, preciso da geladeira, ela é uma necessidade para mim. E eu, como vendedor, num outro momento, como vendedor, eu preciso vender aquela geladeira porque eu vou receber uma gratificação sobre aquelas vendas. Nesse momento, então, compra de geladeira. Quando pode acontecer a perda? Pode ser que
num desconto que o cliente peça para o vendedor não conceda. Então aquilo é uma negociação que o cliente conseguiu comprar a geladeira, mas com um desconto que não surgiu. Ele imaginou que teria um desconto, mas não aconteceu. Ou ainda, em algum momento, eles não chegam no acordo. O cliente pede uma condição de pagamento e o vendedor não está disposto a entregar aquela condição de pagamento. Então, o cliente sai da loja sem comprar. Situação de perda também para ele. Então, vai depender de qual é o tipo de negociação e como aquilo se coloca no meio profissional, no meio desse desenvolvimento de venda. Quando eu falo de perde, então nesse ambiente de a compra da geladeira, o vendedor não vendeu, o cliente não comprou, perde. Não houve o recebimento de comissão sobre a venda e não houve a compra da geladeira ali naquele momento. Naquela negociação, naquela loja, os dois perderam. Então, as partes não conseguem chegar a um acordo, desenvolvem-se atitudes negativas que comprometem a relação entre as partes também. Em qualquer relação que seja somente um lado perdendo ou ambos perdendo, há a tendência de desenvolver relações de atitudes ou pensamentos negativos sobre aquela empresa, até mesmo sobre a pessoa, né? O que a gente vai ver daqui a pouco, na ética, que não seria o ideal. Quando eu falo, então, de ganha-ganha, quer dizer que os dois ganharam naquele momento. Nesse resultado, todo mundo ganhou. O vendedor conseguiu vender a geladeira, recebeu comissões. O cliente conseguiu comprar, vai ter uma geladeira que era o que ele queria na casa dele. Então, nesse momento, eu solidifico relações e tenho a satisfação de realizar futuras aquisições. Se ele comprou a geladeira, teve um bom atendimento, o vendedor gostou das condições de pagamento que poderia oferecer, conseguiu negociar desconto, entrada, valor, uma ampla gama de aspectos naquela negociação, então tem uma atitude positiva nisso e a solidificação de uma relação entre eles. Então, resultado das verdadeiras negociações, porque são laços que vão beneficiar a todas as pessoas. Seria o ideal que no mercado sempre conseguíssemos ter negociações que terminassem em ganha-ganha. Todas as partes, ou ambas as partes, se forem duas, conseguem chegar a uma finalização que seria ideal para elas. Quando eu falo de negociação, então, eu tenho de perguntas-chave para uma negociação que seria considerado de sucesso. Por exemplo, qual é o objetivo dessa negociação? No nosso exemplo, seria a venda e a compra por parte do vendedor, do cliente, dessa geladeira. Quem são os negociadores? O cliente que quer comprar, o vendedor que quer vender. Quais as fases desse processo de negociação? Vai depender do produto. Se é a geladeira, a negociação inicia-se na primeira fase quando o cliente tem a ideia de que precisa de uma geladeira. Ele vai até a loja e a partir dali a negociação se desenvolve. Ela pode ser feita através de equipamentos eletrônicos, ela pode ser feita através de informações em um folheto, em anotações que são feitas naquele momento, uso de calculador e assim sucessivamente. Qual a minha função nesse processo? Então, você se colocar, por exemplo, como o vendedor. Eu sei o que o cliente quer, quem vai negociar, quais são as fases principais, e eu sei que eu sou o vendedor. A minha função é fazer essa venda. O meu cliente sair com o que ele quer e eu receber a comissão sobre o meu trabalho, sobre o que eu vou fazer de atividade naquele momento. Vamos ser ambos beneficiados? Espero que sim. E espera-se, na verdade, que sempre sejam ambos beneficiados, mas sabemos que não é isso que acontece na grande maioria dos casos. Quais as técnicas eu posso utilizar? Então, eu vou usar da minha comunicação para falar com eles sobre os aspectos mais técnicos. Eu vou falar com eles sobre os aspectos estéticos, sobre o tamanho da geladeira, por exemplo. Essa última pergunta é resolvida com pesquisa de mercado. Eu entender que onde eu trabalho, quem são as pessoas que estão procurando pelo meu produto ou serviço, como elas chegam até ali, o que elas geralmente necessitam e de como elas gostam que essa negociação aconteça. A partir do momento que eu tenho esse ambiente mapeado, aí eu consigo responder
como eu vou usar as técnicas que existem no mercado para negociar melhor. Então, eu posso ter uma aproximação maior do cliente ou o cliente prefere que nós tenhamos uma relação mais distante, por exemplo, né? Talvez um pronome de tratamento mude. Então, tudo isso vai compor a negociação como um todo. Então, eu preciso falar de conflitos quando eu falo de negociação. Conflitos é muito fácil a gente entender na nossa sociedade, ainda lembrando da relação humana que nós temos entre clientes e os vendedores também. Temos duas visões sobre o conflito. A visão tradicional diz que todo conflito é disfuncional, quer dizer que não é bom, não é útil para uma organização e deve ser evitado. E uma outra visão interacionista que diz que o conflito não é uma força positiva em um grupo, mas absolutamente necessário. Então, são duas visões diferentes. É interessante que tenha conflitos ou não é? Qual é a sua visão sobre isso? Então, nessas duas visões vai depender do gestor da organização e depois do seu papel, por exemplo, como vendedor. Se eu sei que eu tenho por mim que a visão interacionista de que o conflito é bom, é melhor, então quando acontecer esse tipo de conflito, talvez seja melhor que eu tenha já ferramentas e técnicas para lidar com ele. Por exemplo, numa negociação de venda, se entramos em conflitos sobre o prazo de pagamento, por exemplo, como eu vou negociar com ele a solução desse conflito que pode ser bom. Pode ser que surgiu esse conflito sobre o pagamento e então o meu cliente vai sair mais satisfeito, por exemplo, a partir daquele conflito inicial naquele momento. Os conflitos podem ser, então, funcionais, que vão contribuir para o desempenho do grupo, da organização, daquele setor. Eles podem ser disfuncionais, que vão atrapalhar o meu grupo, o meu setor, a minha empresa, a minha negociação pontual. Eles podem ser um conflito de tarefa, eu discordo em algum aspecto com o conteúdo e os objetivos do trabalho. Como vendedor, foi me solicitado que eu nunca ofereça desconto para o meu cliente. Então, isso pode ser uma discordância dos objetivos do trabalho ou do jeito que eu coloco o trabalho em prática e é um conflito da minha tarefa. Podem acontecer, por exemplo, esse é bem fácil da gente visualizar hoje, que é o conflito de relacionamento, incompatibilidade das relações entre as pessoas, interpessoais. Eu ter conflitos de relacionamento porque temos diferentes aspectos humanos relacionados a nós. Então, quando eu tenho uma relação de venda, pode ser que haja um conflito de relacionamento com alguém naquele setor no momento, ou eu tenho um conflito de relacionamento com um chefe num pedido de um desconto maior. Tudo isso deve ser levado, como nós vamos ver mais adiante, com ética. Tenho um conflito nessa relação, mas não posso deixar com que isso atrapalhe o andamento ali do meu processo de trabalho. E por fim, conflito de processo, divergência sobre como o meu trabalho deve ser realizado. Eu sei que eu tenho que fazer uma venda, mas naquele momento me pediram para não levantar da mesa para atender o meu cliente. É uma parte do meu processo de trabalho. E essa parte do processo de trabalho pode ser que o meu cliente não se sinta satisfeito com isso e eu não concordo com essa ordem, por exemplo. Então, nesse tipo de conflito, eu posso me colocar contra uma ordem com respeito e com ética e buscar um novo meio de colocar isso em prática, por exemplo. Nem sempre o que nos é pedido para colocar em prática é o melhor ou é o que você entende como que vai dar o melhor resultado naquele momento. Você conseguiu entender o que é uma negociação? Como existem muitos conflitos na negociação? Então, a partir de agora, você vai conseguir fazer uma reflexão. Para onde eu consigo levar solução de conflitos para resultados melhores, para vender mais, ou talvez não levar os conflitos, tentar evitá-los para que isso não seja ainda mais um obstáculo para as vendas da organização. Nós nos vemos então no próximo momento.